Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, do nosso cotidiano. E eu estou fazendo uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro aqui, de Orlando Boyer. Você pode encontrá-lo nas livrarias ou ouvi-lo em audiobook no YouTube, gratuitamente. E hoje eu vim aqui falar sobre Jerônimo di Savonarola, um prefeito italiano, nascido em 1452 e falecido em 1498. Ele é considerado o precursor da grande reforma protestante. E eu coloquei e intitulei como um visionário. Mas por que um visionário, Greg? Porque ele já via a diferença que seria se os crentes verdadeiros estivessem nessa igreja. Jerônimo era o terceiro filho entre 7 irmãos, de uma família rica, culta. Seu avô era médico naquela época, e ele ia seguir os passos do avô. E começou a estudar para isso. Já se sobressaía entre os outros alunos, mas gostava, entre filósofos seculares, de Tomás de Aquino e da leitura da Bíblia. Esse era o seu ritual. Quando um pouco mais jovem, ele teve uma visão de Deus e do Espírito Santo que falou em seu coração. E ele aí mudou radicalmente tudo aquilo que ele fazia. Quem já teve esse relacionamento com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. E ele mudou de atitude. Mudou também de curso, saindo da sua cidade e indo para um mosteiro. Ele queria se tornar um padre daquela época. E lá ele foi humilde, piedoso. Mesmo assim, com todos esse aspecto, o colocaram como professor de filosofia. E ele ficou 7 anos na cidade de Bolonha, no mosteiro ali. Depois ele foi para o convento na sua cidade, em Firenze, o convento de São Marcos. E lá ele começou a ter outros estudos. Foi colocado em primeiro lugar para tratar com os seminaristas. E depois começou a pregar. A sua pregação era baseada em arrependimento e contra o pecado. Mas não atraía muitas pessoas. Até que um dia, ele indo numa feira, lá ele teve uma visão extraordinária. E essa visão ele dizia que era de Deus, que mostrou o que iria acontecer com as calamidades na igreja de sua época. E ele começou a pregar mais forte ainda sobre o pecado. E com essa unção nova, essa unção do Espírito Santo, ele começou a pregar com uma voz de trovão. Sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que homens e mulheres de todas as idades, de todas as classes, rompiam em veemente choro. O seu relacionamento com o Espírito Santo o galgava momentos de grande êxtase.
Certa vez, enquanto sentado estava no púlpito, sobreveio-lhe outra visão, durante a qual ficou imóvel por 5 horas, quando seu rosto brilhava e os ouvintes na igreja o contemplavam. Vindo de todas as localidades e à espera desde a meia-noite, pessoas de todas as esferas sociais em busca de suas pregações enchiam aquela igreja, que foi necessário realizar várias pregações. Mas ali o local ficou pequeno e passaram para Duomo, a catedral da cidade, que tinha um auditório enorme. E as pessoas chegavam muito cedo, chegavam pela meia-noite para ter a primeira pregação logo de manhã. Ele ficou nessa catedral 8 anos. E desses 8 anos, fez com que os corruptos, ofendidos pela pregação dos pecados, entre eles o regente de Firenze, Lorenzo de Médici, se contrapôs ao ponto de contratar um outro pregador, o famoso Frei Mariano, para pregar contra ele. Mas a sua pregação não surgiu efeito na população. Nessa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano. E assim sucedeu. Não porque ele queria isto, era simplesmente uma profecia. Depois da morte de Lorenzo, Carlos VIII da França invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe, totalmente voltada ao mundo, para ler os sermões daquele pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi neste tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza, a praça de Firenze, e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidades. O auditório da Duomo começou a ficar pequeno. Seu legado sobreveio, pois conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto, porque passava noites inteiras em oração e foram-lhe dadas revelações quando em êxtase ou por visões. Esse era o relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo. Mas, por fim, tamanha inveja do sucesso de Savonarola, que o pregador foi ameaçado, excomungado, e no ano de 1498, por ordem do Papa daquela época, foi queimado em praça pública. E essas foram as suas últimas palavras de um homem visionário, que via sempre a Deus falando com ele e propagando uma nova igreja. O Senhor sofreu tanto por mim. Palavra simples e sincera. Quanto o Senhor sofreu por nós. Palavras verdadeiras. Seus livros sobre humildade, oração, amor e outros continuam a percorrer a influência nos homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus
por seu intermédio, gravou no coração do povo. Se vocês gostaram dessa história, deixe o seu like. Nos siga nas nossas redes sociais, no nosso canal Mensagem Diária. Amanhã, domingo, porque hoje é sábado, estará no nosso canal mensagemdiaria.com.br, no nosso site. Estará um pequeno resumo sobre o que eu falei aqui sobre Savonarola. Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Nos encontramos na próxima história.